Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma explicação da aula de artes, tá? Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento da poética pessoal da fotografia, ou seja, a fotografia, ela também é uma arte. A fotografia, ela tem essa poética. Por que poética? Porque eu posso ter na fotografia, carregar essa fotografia de arte, como o registro de fotos artísticas, monumentos, tá? Nas galerias, museus. E eu também posso ter esse carregamento dessa poética pessoal, ou seja, tudo que eu for fazer eu registro por meio de fotos. E aí eu posto essas fotos nas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp. Então a fotografia ela é utilizada também para arte. Lá nos tempos do homem da caverna, né? Como que se registrava as coisas? Não tinha máquina fotográfica, não tinha fotografia. Então eles desenhavam na parede, né? Os egípcios, eles nas paredes das pirâmides, né? Então tinha lá o tesouro. Então como que era o caminho até o tesouro? Tudo nas paredes. Então cada época, cada povo se adequou a esses registros, a essas criações, certo? E esse desenvolvimento da poética na fotografia é o que acontece no trabalho. No trabalho que vocês vão me entregar, acontece isso. Né? Vocês vão desenvolver essa poética da fotografia como uma arte do nosso município de Guapiaçu. Então, a fotografia ela é desenvolvida por esses questionamentos. Porque a fotografia ela é uma arte, porque ela registra monumentos, obras artísticas de diferentes atores e pintores famosos, né? Por exemplo, a câmara escura. A câmara escura consiste numa caixa com um furo por onde passa um feixe de luz que se converte em uma imagem invertida na parede interna oposta. Isso foi criado por Giovanni Battista della Porta em 1558. Tá? Então a primeira fotografia aí era por isso, passava-se um feixe de luz. Já em 1826 surge a heliografia, porque a fotografia foi se inovando, foi se modernizando, como tudo. Então tudo acontece numa inovação tecnológica. Aí surge a heliografia. A heliografia foi a primeira fotografia realizada por Nicéphore Niepce, tá? Como que era produzida? Com betume da Judéia com estanho. Aí o Daguerre, né, que é outro artista e fotógrafo, ele cria o diorama. O diorama é o sistema de revelação fotográfica por meio da técnica do garreótipo. Então, o que era o daguerreótipo? Era o vapor do mercúrio e realizava o procedimento em alguns poucos minutos. Tá? Então ali a fotografia ficava pronta rapidinho com o mercúrio. Então ele utilizava a técnica do garreótipo. Já em 1839, William Fox ele desenvolve a técnica do calótipo. Tá? O calótipo era utilizado as revelações da fotografia por meio do cloreto de prata. E aí o que acontecia? A produção já vinha dos negativos e positivos. Tá? Então já nessa época acontecia aí a revelação dos negativos. Eu sou da época, por exemplo, que tinha a máquina fotográfica, né? Tirava foto, ia lá para revelar e aí saía os positivos e os negativos. Então, ou seja, a fotografia foi se inovando e modernizando, tá? Aí ocorre a popularização da fotografia, que a partir de 1888 vem a norte-americana Kodak. A Kodak ela desenvolveu câmeras portáteis para que as pessoas tivessem fácil manuseio ali, facilidade no manusear, fabricando os filmes substituíveis. Então agora qualquer pessoa poderia tirar a foto, porque ela dona do seu próprio, porque acontece aí a inovação tecnológica, tá? E a inovação digital. Então tinha-se os pixels, ocorre as TVs da técnica RGB, então ocorre esse desenvolvimento aí das câmeras digitais com alta resolução. Então eu preciso da foto para registrar algo, certo? Quando eu registro algo é porque aquilo tem uma certa importância para mim.
Então, na arte, o que é que tem importância? Os movimentos, os gestos, a dança, né? Você vai em alguma galeria, um museu, uma obra de arte, você quer tirar foto, você quer guardar aquilo de recordação, né? Um álbum de uma formatura, por exemplo, uma foto de uma formatura é você registrar aquilo como algo especial. Então, na arte, o que é especial ali? Tudo que envolve arte, né? Movimentos, expressão expressiva da dança, da música, da pintura, do artesanato. Então, a fotografia tem esse desenvolvimento pessoal poético, porque ela pode servir tanto para obras artísticas quanto para o seu pessoal. Aquilo que eu quero registrar, meu. O que é que eu quero registrar? Certo? E aí, pessoal, depois nós temos a materialidade da arte. Tá? O que é materialidade? Bom, a materialidade, pessoal, é quando a qualidade do material é trabalhado com uma potência e se torna a identidade do produto. Então eu quero criar um produto, só que eu vou utilizar a materialidade, ou seja, as matérias. O que é que eu vou utilizar nesse produto para ele ser esse produto? Então, por exemplo, eu quero fazer um bolo, mas qual é a materialidade desse bolo? Né? Quais são? Eu tenho os ingredientes, a manteiga, o ovo, né? O fermento, a farinha, enfim. Então eu tenho essas matérias. E na arte eu tenho essas matérias também. Então eu quero criar um monumento, uma obra artística. Então eu vou ter a materialidade dessa obra, ou seja, quais são as matérias que eu irei utilizar, certo? Bom, e aí nós temos a definição da materialidade. A materialidade são o material. É o material que eu tenho. Qual é o material que vai no bolo? São os ingredientes. Qual é o material que vai numa obra artística? Certo? Nós temos os materiais. Então o que acontece? Cada material é uma matéria que dá consistência à sua obra de arte. Então, o produto, eu quero criar uma pintura em tela, certo? Então, eu vou utilizar materiais que vão resultar no meu produto final. Então, o pincel, a tinta, a água, certo? Eu tenho vários materiais que vão formar o meu produto final. O corpo, o movimento no corpo, ou mamoré, a parafina, tá? O feltro, o som, o silêncio, são alguns tipos de materiais que deixam o ser de quando são sujeitas à prática artística. Então, ou seja, eu tenho infinitos materiais dentro da arte. Eu não tenho só os materiais físicos, o pincel, a tinta. Eu tenho outros tipos de materiais que vão resultar no meu produto final. Quando eu falo de materialidade, eu tenho que pensar nas matérias. Quais são? Por exemplo, eu tenho o suporte. O suporte é o que eu preciso do suporte para expressar a minha arte. Então eu quero fazer uma pintura. Qual vai ser meu suporte? A tela. Né? Eu quero fazer uma pintura no guardanapo. Qual é o meu suporte? O guardanapo. Então eu necessito de um suporte para desenvolver, certo? Então o suporte é aquele que segura, é aquele que vai me dar a sustentação da matéria, certo? Então, por exemplo, a tela de pintura é a mais comum do suporte, porque ela suporta o desenho, ela suporta a pintura. Então eu necessito de um suporte para acontecer. A ferramenta, tá? É sem dúvida uma poderosa arma de criação, tá? Então qual é essa ferramenta? Ou seja, os materiais, tá? Por exemplo, na música, a ferramenta são instrumentos musicais. Então, na música, qual é a minha ferramenta? Os instrumentos, a bateria, o teclado, o piano, o contrabaixo, guitarra, certo? As cordas vocais. No teatro e na dança, as ferramentas podem ser o corpo dos artistas.
Então, para cada tipo de arte, eu tenho uma ferramenta. Então, nas apresentações de dança, qual é a minha ferramenta? O corpo. O corpo é o meu material para produzir a dança, certo? E aí nós temos a matéria, tá? A matéria, ela é considerada o que se utilizou na obra de arte, ou seja, é o resultado final. Então eu tenho o suporte, a ferramenta e o resultado do produto final. Então eu necessito do suporte para iniciar a minha obra artística. Eu necessito da ferramenta, ou seja, dos instrumentos, dos materiais que eu vou utilizar para se chegar a um resultado final. Tá? Nós temos alguns exemplos aqui, ó. Nas artes visuais, suporte, a tela, o papel, tá? A ferramenta, o pincel, lápis, a matéria, tinta, grafite. Então essa tabelinha aqui vai ser passada. Então vocês vão ter exemplos de cada uma das linguagens artísticas, ó, artes visuais, teatro, dança, música. E dentro de cada uma dessas linguagens artísticas, eu tenho o suporte, eu tenho a ferramenta e eu tenho a matéria. Tá bom? E aí, pessoal, eu tenho a materialidade in natura. O que é materialidade in natura? É o material in natura. A expressão in natura é uma locução latina que significa na natureza. Então, vem matérias da natureza. Tá? No entanto, o que acontece? Os contextos em que é habitualmente utilizada requerem traduções mais amplas. Então, quando eu falar de materialidade in natura, acontece os materiais da natureza, tá? Ou seja, é uma materialidade que acontece na natureza, certo? Pessoal, então a nossa aula é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido aí e nos vemos até a próxima aula, tá?